Oi pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo à Live Paralímpica. Eu sou Tayana Lopes e hoje a gente vai bater um papo sobre corrida em cadeira de rodas, que é uma espécie de corrida no atletismo. A gente vai saber um pouquinho mais sobre isso com o técnico da Seleção Brasileira de Atletismo, Everaldo Braz. Everaldo, obrigada por ter topado participar com a gente. Eu que agradeço pelo convite, é sempre um prazer conversar com você. Everaldo, queria que você começasse para a gente explicando o que é a corrida em cadeira, então que classes podem participar, se a gente vai encontrar essas provas em todas as competições, então competição aqui no CT, nas competições nacionais organizadas pelo CPB, em Parapan, em Paralimpíada, em Mundial. Quais são, né, as provas também, se tem só 100, se tem maratona, conta um pouquinho pra gente. Bom, a prova da cadeira de roda, corrida em cadeira de roda, ela é oferecida em todas as competições oficiais pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e pela WPA. Ela tem das provas de 100 a maratona, das classes 51, 52, 53 e 54, masculino e feminino. Boa, então tem bastante classe ainda, né? E são deficiências diferentes também, né? Tem tanto o lesado medular quanto o amputado de perna. Então, se eu quisesse correr, eu poderia ficar numa cadeira e fazer a prova em cadeira. Sim, poderia. Elas são oferecidas nos Jogos Paralímpicos, nos Jogos Parapan-Americanos e todos os eventos do Comitê Paralímpico Brasileiro. Boa, show de bola. Everaldo, a gente teve recente até aqui no CT uma fase de treinamento, né, com alguns atletas que vieram para cá para treinar no CT, para melhorar, né, ali algumas técnicas da cadeira de rodas. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que foi essa fase de treinamento e qual o objetivo, né, também dessa fase. Nós tivemos 2 semanas praticamente seguidas. A primeira semana a gente fez um curso nacional para os professores do Centro de Referências e alguns convidados. Legal. Onde o intuito e o objetivo desse curso dessa semana de treinamento, era manutenção dos equipamentos, ou seja, manutenção da cadeira, e iniciação para treinamento, iniciação esportiva. Então a gente chamou esses professores, esses monitores dos centros de referências e convidamos alguns técnicos e alguns atletas a participar desse primeiro momento. Já o segundo momento foi um camping internacional. Legal. Um dos critérios para participar desse camping é que os técnicos precisavam comprovar que teriam pelo menos um ano de vivência, de treinamento em cadeira de roda, né? Então convidamos o americano Adam a ministrar esse camping. E nós, durante o camping, a gente percebeu que esse momento foi um divisor de águas para o Comitê Paralímpico Brasileiro e para todos os profissionais que trabalham diretamente com essas provas e com esses atletas. Foi uma semana de aprendizado gigantesco, de inovação do trabalho, de troca de experiência fantástica. Eu escuto até hoje os próprios atletas que participaram desse camping encantado pela educação, pela gentileza, pela delicadeza, pelos cuidados que o Adam tem de trazer o material e de explicar o cuidado e a atenção que ele teve de falar com cada um, tanto atleta quanto técnico. Técnicos de todo o Brasil que participou vieram até mim conversar pessoalmente, agradecer o Comitê Paralímpico Brasileiro pelo momento vivido. Uns 2, 3 técnicos falando que era a realização de um sonho ter esse camping internacional. Que legal. E a gente torce que foi o primeiro, mas que seja o primeiro de muitos, né? Não só aqui no Brasil, mas também levar os nossos atletas para fora, sempre pensando em fomentar a prova, a classe, visando sempre num futuro promissor para a corrida em cadeira de rodas. A gente tem ainda um caminho, né, para realmente chegar ali forte numa Paralimpíada, forte no Mundial, nas corridas em cadeira. Você falando até, eu fiquei curiosa, eu não sei se você sabe esse valor de pronto, assim, mas pelo menos uma estimativa, quanto que custa uma cadeira de corrida de roda? Hoje, uma cadeira de roda está em torno de 9 a 12 mil. Tem cadeiras muito mais caras, é óbvio, mas para iniciação... É igual celular, né? Tem os mais baratinhos e tem mas os para mais caros. iniciação a gente consegue uma cadeira boa, digamos assim, para iniciar um trabalho, iniciação, 9, 10 mil reais. Uma faixa de 10 mil. E é sob medida? É cada atleta com a sua? Dá para fazer uma coisa mais adaptável, por exemplo? Para iniciação a gente consegue adaptar, isso é fato. Já para o alto rendimento, a cadeira é sob medida e não é fácil conseguir de verdade.
Os atletas precisam ir até o fabricante, muitas vezes o fabricante vai até o atleta para conhecer como é que é o processo, como é que é o treinamento. Tem uma série de conversa com os técnicos responsáveis por esse atleta para entender quais são os exercícios que vão fazer, qual é a mecânica, enfim, tem... Imagina até que a troca que a gente teve, né, os técnicos e os atletas tiveram com o Adam tenha também passado muito por isso, né, de saber um pouco mais sobre especificidades de cadeira. Os Estados Unidos tem bastante fábrica, né, bastante produtores desse tipo de material esportivo, mais até do que o Brasil. Imagino que tenha sido uma conversa bem interessante, né, para entender um pouquinho mais sobre isso. Foi interessante não só para os atletas e para os técnicos, até para nós que estávamos acompanhando o camping internacional, pela intimidade que eles criaram, pela vontade de querer entender o processo, de querer aprender, de estar vendo coisas novas. Contagiou até nós que estávamos apenas acompanhando o camping, fantástico. E a língua não foi um problema, né? Porque ele é americano, falou inglês o tempo inteiro e o pessoal, ele super de boa. Super de boa, teve muita paciência, também. Teve gente que perguntou 2, 3, 4 vezes e ele respondeu numa boa. E a gente também contou com uma tradução simultânea que facilitou e muito para todos. Sim, mas é uma linguagem, eu fico pensando, é uma linguagem bem específica, né? Até para fazer a tradução. A tradutora deve ter, coitado, passado um pouquinho ali de aperto, o tradutor foi gente boa. Quando ele tinha alguma dúvida, ele só um momentinho, conversava direto com o Adam respondia e conseguia. Sim, é uma linguagem bem específica. Até pra gente que tá aqui dentro do movimento paralímpico, conhece, né, muitos nomes, mas às vezes a gente escuta, nem em português mesmo, a gente escuta, o que é isso mesmo, gente? Explica de novo, porque não... É bem isso mesmo, é bem específico, né? Boa, e Everaldo, queria aproveitar e te perguntar, você citou os centros de referência, citou a iniciação na modalidade, queria aproveitar e te perguntar também, a gente teve recente, né, uma entrega de material para os centros de referência, queria que você contasse um pouquinho sobre isso, sobre a importância também desse material. O CPB entregou 31 cadeiras para os 31 centros de referências ativos na modalidade do atletismo. A importância... Foi como eu falei anteriormente, um sonho realizado porque a gente sempre quis, em nome da modalidade e o CPB principalmente, sempre quis fomentar essa classe, né? Essa prova dentro do atletismo. E aí está sendo a semente plantada, junto com os centros de referência, a entrega dessas cadeiras, né? Que não é um material barato, como nós já comentamos, não é um material fácil, acessível, que qualquer um consegue, e o CPB, graças à gestão do Misael, fez essa entrega. Logo após essa entrega teve um coffee break, logo depois do coffee break teve o início do curso, que é de manutenção da cadeira e iniciação para treinamento. Bom, essa manutenção da cadeira, aproveitando uma curiosidade, né? É muito difícil de fazer, é muito diferente de uma manutenção de uma cadeira de rodas normal? Olha, não é muito difícil, mas tem umas chaves específicas e precisa entender o mínimo da cadeira de roda para conseguir fazer essa manutenção. Um pouco de habilidade também com a ferramenta. De habilidade mecânica, mas é praticamente como uma bicicleta, mexer numa bicicleta. Então é relativamente simples, mas são equipamentos mais específicos, aí, um pouco mais caros, dependendo de algumas bicicletas. Sim. Tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Muito bom, Everaldo. Queria aproveitar e te perguntar quais são os principais desafios do Brasil nessa prova, né? Focando mais um pouquinho para o alto rendimento. Queria que você explicasse quais são os principais desafios do Brasil. Bom, acho que um dos principais desafios na prova de cadeira de roda é permanecer e aumentar o número de atletas participando dos Jogos Paralímpicos. Eu acho que esse é um foco, um principal desafio. E, claro, sempre treinar em busca de uma medalha, de um lugar no pódio, né? Isso não só para a cadeira de roda, mas para qualquer prova. Para todas as medalhas, sim. E a cadeira, até aproveitando para explicar ao público, a corrida em cadeira de rodas do Brasil ainda não... É uma das provas em que o Brasil ainda não tem medalha em Jogos Paralímpicos, né? O atletismo bomba aí de medalha nas Paralimpíadas, mas a gente ainda não tem uma medalha na corrida em cadeira, mas... Em breve isso vai mudar. Não estamos muito longe disso. Isso vai mudar em breve. Tenho fé, tenho certeza. O trabalho está sendo muito bem feito. Acho que esses cursos, essas fases de treinamento, elas estão aí exatamente para isso, né? As competições também que a gente manda os atletas para fora para fazer. Acho que isso também é todo um trabalho, né? Não é da noite para o dia que você vira um medalhista paralímpico. Realmente é um processo. E também
eu falo que nós não estamos muito longe porque nós temos atletas no topo, né? Então lá entre os 5, entre os 8 melhores do mundo sempre em todas as competições. Então... Vou aproveitar a sua deixa e pedir aí alguns destaques dessa prova. Temos Vanessa Cristina, Aline Rocha, Cristian Ribeira, treinando aqui no CT conosco o Léo, a Jéssica, são todos atletas que têm tudo a brilhar. O Parré. Parré. Que você falou dos jogos, eu lembrei do Parré. Verdade, Parré. Que também nos representa há muito tempo já e sempre muito bem colocado, sempre entre os 5, 6 primeiros colocados. Então, temos potenciais grandes nomes na modalidade, nas provas de cadeira, e por isso que eu acredito que logo vai surgir a primeira medalha nossa aí. Vai sim, e até você comentou da Vanessa e da Aline, são duas que fazem maratona, né? Eu lembro de acompanhar em um circuito internacional incrível, de maratonas, assim, em sequência pesada. E uma maratona competindo melhor que a outra, sempre melhorando os resultados, sempre na briga com o primeiro pelotão, sempre em busca de uma melhor classificação. Então, por isso que eu acredito que logo teremos uma medalha aí na cadeira de roda. E as provas de velocidade, elas acontecem normais dentro da pista do atletismo, assim como a corrida dos andantes. Isso. E a maratona na rua, assim como a maratona também dos andantes, é isso? Sim, é exatamente dentro da mesma regra das provas de velocidade. Uso obrigatório de capacete, para os 100 a 5.000, dos 100 até 400 é raiado, 800 a primeira volta raiada até o segundo 100, depois entra igualzinho para a prova para os andantes. Para os andantes, perfeito. E na maratona o circuito é muito parecido? Ou eles têm algum cuidado para não ter muita subida, muita descida, ou não tem moleza? Vai no que tem. Quando tem cadeirante na prova, né, da maratona, eles tomam um pouquinho de cuidado com subidas e descidas, mas geralmente é o mesmo percurso. É o trajeto que tem, vamos nessa, sem moleza, força no braço e vai nessa. De alto rendimento igual. Força no braço, a galera fica com os braços bonitos. É isso, força no braço e vai nessa. É isso mesmo. Muito bom, Everaldo. E aí queria até a gente comentar um pouquinho sobre competições, né, sobre maratona, sobre Jogos Paralímpicos. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que a gente tem ainda de competição. A gente tem alguma competição focada na corrida esse ano ou só ano que vem? Como é que está um pouquinho mais desse calendário? Até queria te perguntar um pouquinho mais específico. No ano que vem a gente entra ali numa reta final mais do ciclo, né? A gente tem Jogos Pan-Americanos, tem o Campeonato Mundial de Atletismo. Acontece também, todas as provas de cadeira acontecem no Mundial do Atletismo. Como é que é isso e o que a gente tem de calendário? Bom, esse ano a competição alvo para cadeira de roda já passou, que foi na Suíça. Se eu não me engano, foi em maio, se eu não me engano. Ano que vem temos Mundial, temos Maratona, temos Parapan. O foco sempre vai ser o nosso Mundial. Claro que cada prova e cada técnico e atleta conversam entre eles para saber qual o primeiro pico e o segundo pico do ano que eles vão usar. Mas eu acredito que o Mundial será o principal, que é a competição principal. Então são essas competições que nós temos para cadeira de roda. Everaldo, queria muito te agradecer por todo esse conhecimento compartilhado. A gente falou bastante sobre essas fases de treinamento, né? Isso realmente é um trabalho que o CPB tem feito muito, não só com a cadeira de rodas, mas com várias modalidades e até com várias submodalidades, né, dentro do próprio atletismo. Então a corrida em cadeira, as provas de velocidade, as provas de campo, né, também tem bastante coisa aqui. E já quero também deixar um convite para você, para a gente falar um pouquinho mais sobre as provas de salto, né, que é uma prova também que você acompanha ali assiduamente os nossos atletas da seleção. Já quero te agradecer por essa live e também te deixar um convite para uma próxima. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. Estou sempre à disposição para atendê-la e fico no aguardo da data dessa live. Bom, Everaldo, eu queria também agradecer a você que assistiu aqui a live paralímpica. Hoje a gente bateu um papo aí sobre a corrida em cadeira do atletismo, o atletismo que é uma modalidade patrocinada pelas loterias Caixa. E se você quer ver mais coisas sobre as nossas modalidades paralímpicas, acompanhe lá o site do CPB, cpb.org.br. Também não deixe de seguir a gente lá nas redes sociais, no Twitter, CPB Oficial, e no Instagram, @ocpboficial. E lá tem uns videozinhos muito legais que a gente fez aqui durante essas fases de treinamento que a gente teve aqui na corrida em cadeira. Vejo você numa próxima live paralímpica. Até!